Amados e queridos irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que nós saudamos a todos vocês, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no mesmo instante a gente faz esse convite, com alegria, para a gente ler e meditar a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos fazer isso agora porque é maravilhoso, vocês que amam e que gostam de ouvir a palavra de Deus e meditar para o nosso crescimento na graça de Deus, através da graça de Deus. Então, convidados estejam também, para se vocês forem tocados por Deus, se inscreva-se nesse canal, para a gente juntos pregar o Evangelho hoje para todas as nações, porque os canais de comunicações é ciência de Deus, é dádiva de Deus, e o povo de Deus usufrui desses canais de comunicações para obedecer a Jesus Cristo no ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e obedecer, quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. E meus irmãos, com alegria, a gente convida vocês, toque no sino, se inscreva no canal, toque em opções para todos, porque vocês serão avisados quando a gente estiver lendo e meditando na palavra de Deus. E também de graça a gente recebeu do nosso Deus. A salvação é dom gratuito de Deus, tudo de Deus a gente recebe de graça. Então, de graça, a gente tem que doar tudo. Primeiramente a Deus, por amor a Deus sobre todas as coisas e por amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, de uma forma gratuita, a gente tem essa facilidade hoje de pregar o Evangelho de uma forma gratuita, não sendo assim gananciosos, mas sempre obedecendo a Jesus, trabalhar na obra por amor. E sempre seguindo o exemplo de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas, e nosso próximo como a nós mesmos, e por amor, a gente trabalhar na obra do Senhor, servindo ao Senhor, para a honra e glória de nosso Deus, e para a melhoria de todos nós, que é uma alegria imensa, trabalhar para esse Deus tão bom, tão infinito em graça e misericórdia. Meus queridos irmãos, vamos orar e pedir a Deus dizendo: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre, ó Senhor, a gente te convida, Pai, para se fazer parte conosco, para a gente aqui ler e meditar a sua palavra, e o Senhor se fazer presente conosco através do seu Santo Espírito, tanto a nós aqui que estamos lendo e meditando, como a todos aqueles ouvintes desse canal que também conosco lê e medita na sua palavra. Dai-nos sabedoria, Pai, para a honra e glória do seu nome. Tudo nós te pedimos e tudo também nós te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor assim nos deu. Obrigado, Deus. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela salvação em Cristo. Muito obrigado, Pai. Glória a ti, Senhor. Amém. Irmãos, a porção da palavra de Deus que a gente vai ler esta noite está escrita em uma das epístolas que o grande servo de Deus, apóstolo Paulo, quando aqui estava, ungido pelo Espírito Santo, que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, e hoje ficou registrado até os dias de hoje, para a graça de Deus aumentar no meio do seu povo, para que o seu povo cresça na graça e no conhecimento dos ensinamentos da palavra de Deus. E o texto que a gente vai ler é uma carta que o servo de Deus, apóstolo Paulo, escreveu aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Assim diz, título da leitura: Deveres conjugais, ou seja, deveres de maridos e mulheres, de esposa e esposo, ou vice-versa, esposo e esposa. Assim nos diz a palavra de Deus: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, tendo ele próprio, sendo salvador do corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos amem as suas próprias esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor ama e sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim é este mistério, e grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie e respeite o marido. Palavra de Deus, como sempre a gente costuma dizer, infinitamente sábia e poderosa para salvar todos os que ouvem, que creem e obedecem. Meus irmãos, está se referindo aqui, fazendo uma comparação aos dois corpos. O corpo, igreja de Cristo, o qual Cristo é o cabeça do corpo da igreja, e também a família, o homem e a mulher. A palavra aqui, através do apóstolo Paulo, ungido por Deus, diz que, do mesmo jeito que Jesus, que o Cristo é o cabeça da igreja, o homem também é o cabeça da mulher. Meus irmãos, amados e queridos no Senhor, é um mistério glorioso, é uma comparação muito sábia, essa de que Cristo e a igreja, e o homem, a mulher e seus familiares. Meus irmãos, hoje o mundo se modernizou. A mulher hoje quer ser igual a melhor do que o homem. Mas não foi criado assim. E a palavra de Deus, ela não fica arcaica. Ela é atualizada. Não, muitos é de dizer assim, é naquela época que havia essa submissão. Não, Deus é o princípio e o fim. Deus é o início de tudo, a palavra de Deus é atualizada. Ou será que Cristo hoje não continua sendo o cabeça da igreja? Sim, continua, meus irmãos. Do mesmo jeito, ainda permanece, segundo a lei de Deus, o homem é o cabeça da mulher. Porque a palavra de Deus falou, está falada. O mundo que se modernize, mas vai pagar um preço caro por entrar em contradição com a doutrina de Deus, com a palavra de Deus. Marido, ame sua esposa, do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. Mulher, seja submissa a seu esposo, ainda hoje, atualmente, do mesmo jeito que a igreja é submissa a Cristo. Meus irmãos, no versículo 30 faz uma comparação muito interessante, onde diz assim: porque somos membros do seu corpo. Nós, membros da igreja de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é o cabeça, da sua carne e dos seus ossos. Essa tradução aqui
ela faz uma comparação. Muitas traduções diz somente no versículo 30, somos membros do seu corpo. Mas essa tradução aqui ela diz bem completa. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Do mesmo jeito que Deus criou o homem e depois extraiu a mulher do corpo do homem, de uma parte do corpo do homem, e a mulher passou a ser membro do homem, ou seja, a mulher passou a ser carne da carne do homem e osso do osso do homem. Assim também, Cristo se fez carne e nós somos membros do seu corpo também. E a Bíblia diz aqui no versículo 30, pelo menos nessa tradução aqui, que da sua carne e dos seus ossos. Tá vendo? No novo nascimento, para a gente fazer parte da igreja, da mulher, que em termos simbólicos, fala lá em Apocalipse capítulo 12, a mulher igreja, que lá está simbolizando, desde que Cristo foi gerado, Cristo nasceu, a igreja sofre dores de parto para ter o cabeça, Jesus Cristo. Depois, Jesus morre, ressuscita e é recolhido para o trono de Deus. Mas a mulher é levada para o deserto, né? Para ser protegida por Deus lá. O dragão ainda começou a trazer a mulher de volta quando ele sacudiu água pela boca para, através da correnteza, voltar e atrair a igreja para ele, a mulher. Mas não conseguiu, porque a terra, com autorização de Deus ou com o poder de Deus, porque a terra foi criada por Deus, abriu-se e engoliu aquela água, aquele rio de água, e deu proteção à mulher, e a mulher ficou em oculta de forma simbólica durante alguns anos, diz lá em Apocalipse 12. Com determinados anos, quando Jesus fica adulto, que se batiza, que é batizado, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, leva Jesus para o deserto, o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo e vencer o diabo novamente, como todas as vezes Jesus venceu por nós. Jesus venceu, vence e sempre vencerá, porque nós também, como igreja de Cristo, como membros do seu corpo, como osso do seu osso, como carne da sua carne de Cristo, nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui é uma comparação muito profunda. Veja bem como é sério o casamento, como é sério a família, como é sério o lar cristão. Ou do mesmo jeito, Paulo diz que grande é o mistério da igreja e Cristo e do homem e a mulher, que ele se iguala. E eu acho muito interessante essa tradução, que hoje eu fiz questão de ler a Bíblia hoje, porque no versículo 30, nessa tradução, e tem também nos originais, que nós somos membros do seu corpo e osso do seu osso. Do mesmo jeito que Eva é osso do osso de Adão e carne da sua carne, do homem. Assim a igreja também, os membros da igreja são membros de Cristo, do corpo de Cristo. E é carne da sua carne e osso do seu osso. Assim diz essa tradução. E é muito simbólico a figura da mulher lá em Apocalipse, representando a igreja, onde sofre dores de partos. Jesus o Messias começou a sofrer e ser perseguido, já desde o ventre da mãe, quando procuraram matá-lo, mas Deus deu proteção e Jesus Cristo nasceu e depois morreu e ressuscitou, foi levado para o trono de Deus, mas até hoje ele é o cabeça da igreja e a descendência dele
de Jesus Cristo. Somos nós que amamos guardar os mandamentos de Deus em Cristo Jesus. O remanescente, o pequeno rebanho que ele chama, aqueles que vão passar pela porta estreita, poucos, Jesus disse, são poucos que vão entrar pela porta estreita, são poucos. Agora pela porta larga e espaçosa, que é o caminho que passa, que entra os perdidos, vai ser muitos os que vão passar por ela. Que assim não é nós julgando, é a gente pregando o que Jesus falou. O apóstolo Paulo, baseado em uma alegoria, ele fala também que os filhos da abandonada, em termos de números, são maiores do que os filhos da que tem marido. Ou seja, da livre, daquela que é mãe dos filhos da promessa, porque Abraão, ele gerou filhos para o pecado, para a morte, Ismael. E Deus, segundo a alegoria, diz que Abraão gerou com Agar, a escrava, para o pecado. Ismael é o descendente do pecado, que Abraão gerou para o pecado. Mas Isaac é o filho da promessa, e é a descendência dos vivos, porque foi a descendência que Abraão gerou com a esposa legítima, Isaac, filho de Abraão. E Deus diz a Moisés lá na sarça, que é o Deus dos vivos, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a descendência que Abraão gerou para a promessa, para a salvação. E o apóstolo Paulo, fazendo essa alegoria, ele diz que os filhos da abandonada ou da escrava do mundo pecaminoso são maiores números, são em maiores números, em quantidade, do que os filhos da livre. Ou seja, os filhos do que hão de se salvar serão menores, os que vão se salvar serão menores do que os que hão de se condenar. Porque os filhos da escrava, os filhos da abandonada, são maiores números. E a Bíblia já dizia, através das profecias de Deus, que lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum os filhos da escrava herdarão como os filhos da livre, ou seja, como os filhos da promessa, dos filhos que Abraão gerou com a esposa legítima Sara, Isaac e Jacó, representando os salvos através de Cristo, o descendente. Meus irmãos, e aí, por aí vem a salvação para a igreja de Cristo, é a mulher de Apocalipse 12, aquela revelação que é tida tantas simbologias em espírito, em espirituais, termos espirituais ali como simbologias, mas representa a igreja de Cristo, representa o Cristo, o Messias, o cabeça da igreja, que com determinado tempo, quando ele cresceu e se batizou, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e Deus, através do Santo Espírito de Deus, leva Jesus para o deserto, onde ele escondeu a mulher para ser tentado pelo diabo, e Jesus ali venceu as 3 tentações. Somente cita 3, mas em tudo Jesus foi tentado, mas em tudo ele venceu por nós. Porque ele é o Cordeiro de Deus que veio para vencer, enviado com o poder de Deus, e o Pai não permitiu que o seu filho provasse corrupção. Assim, Jesus veio 100% puro, voltou para a glória 100% puro. Assumiu sim os pecados daqueles que são salvos nele, mas pecados praticados por ele, ele não teve nem o primeiro. Jesus nunca praticou pecados, e só nisso aí ele foi diferente de nós, porque em tudo Jesus se fez semelhante a nós como homem. Quando ele se esvazia como Deus, mesmo ele subsistindo como Deus, como fala lá em Filipenses, ele assumiu a forma de homem,
de ser humano, mas antes ele teve que se esvaziar como Deus, para assumir a sua forma de homem, para nascer como homem, para ser obediente e servo a Deus até a morte e morte de cruz. E aí é onde a gente repete por diversas vezes. E quando ele morreu e ressuscitou por nós, e foi submisso a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz, Deus ressuscitou ele e deu um nome a Cristo, a Jesus, sobre todo nome. Ele exaltou Jesus de tal maneira que o nome de Jesus está acima de todo nome, tanto no céu como na terra. E Deus autorizou que todo joelho se dobrasse perante Jesus Cristo, seu Filho, e adorasse. Porque Ele é o Cordeiro, porque Ele é a palavra de Deus, Ele é o próprio Deus como palavra. E como homem, Cordeiro de Deus. Como homem, ele se esvaziou como Deus para poder tomar a forma de homem e ser obediente a Deus em tudo, até a morte e morte de cruz. E Deus exaltou ele a tal ponto e autorizou que todo joelho se dobrasse diante de Jesus e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Foi o único que Deus deu essa autorização. Ao restante, Deus diz que não dá a glória dele para ninguém, nem os louvores dele, as imagens de escultura, nem os louvores dele a ninguém. Deus somente é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória e adoração. Adoração ao que está sentado no trono, ao Deus Criador Todo-Poderoso e ao Cordeiro Jesus Cristo, com autorização de Deus, todo joelho se dobre e adore, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse mistério da igreja e Cristo é muito interessante. Interessante é que do mesmo jeito que Eva é osso e carne do corpo de Adão, do homem, é osso do homem e carne da carne do homem, é a mulher. Também a igreja de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. E o versículo 30 diz aqui: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Assim fala a palavra de Deus. Grande é esse mistério, tanto de Cristo e da igreja, como também do homem e da mulher. Tem uma semelhança muito grande, porque o casamento Deus abençoou, o casamento Deus disse: deixará o homem a casa de seus pais e de sua mãe, se unirá uma mulher, e ali não são mais duas pessoas, passa a ser uma só carne. É grande esse mistério. Assim também nós somos uma unidade no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E do mesmo jeito que nós somos uma unidade, Jesus, quando está orando ao Pai, diz: Pai, como eu e tu somos um, que eles também sejam um também, como eu e tu somos um. A igreja de Cristo são muitos membros a nível mundial, mas é um só corpo, é um só cabeça, Jesus Cristo, e somos membros de seu corpo, e somos chamados a ser batizados em um só batismo para fazer parte desse corpo de Cristo, e somos doutrinados por um só Espírito Santo, e nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós temos Jesus Cristo, o único que ressuscitou até agora, mas vai acontecer a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, todos vão ressuscitar, os incrédulos e desobedientes à palavra, para a morte eterna, lago de fogo. E os obedientes à palavra, os que fazem parte do corpo de Cristo, os que nasceram de novo pela água e pelo Espírito, ressuscitaram para a glória de Deus. Isso é sabedoria de Deus, misericórdia e graça de Deus para com o seu povo. Amor derramado através de Cristo Jesus. E nada mais pode nos separar desse amor. Nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Desse amor de Cristo por nós. Nem as perseguições, nem a nudez, nem a profundidade, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus sobre nós, igreja do Deus vivo,
coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, Deus nos abençoe, a mim e minha família, e abençoe também a todos vocês e os familiares de vocês, amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém.